Olá, quero te cumprimentar, você que chegou aqui para assistir essa palestra que tem este tema: "Seu filho precisa ser nota 10?" É uma pergunta. Antes de a gente entrar neste tema, eu quero deixar aqui meu contato, alguns acabam pedindo e querendo, é só entrar nesse site johnny.com.br e lá tem todos os contatos, a gente pode inclusive conversar por lá ou pelo WhatsApp também, e você tirar algumas dúvidas que você tiver desta palestra, estou à disposição, tá ok? Bem, eu quero começar essa palestra já respondendo, seu filho, ele não precisa ser nota 10 em todos os momentos. Isso é até antinatural, não vai ser saudável para ele. Na verdade, se a gente fica naquela pressão de querer que o nosso filho seja sempre nota 10, quem é que gosta de viver em pressão, sob pressão? Quando a gente vive em constante pressão, isso acaba trazendo alguns problemas para o nosso emocional, para o nosso dia a dia. Eu, como psicólogo escolar também, que eu já trabalhei algum tempo como psicólogo escolar, eu pude e tive a oportunidade de fazer alguns encontros com alunos, e eu quero trazer para vocês aqui alguns relatos do que eles falaram em relação ao assunto de quando os pais, por exemplo, os pressionam, né. Porque às vezes os pais chegam em casa, veem que o filho não estudou, não fez as tarefas de casa, não fez as coisas que deveriam fazer, e então os pais brigam, falam e, né, reclamam, alguns relatos do que eles falaram, do que os próprios alunos falaram, de que os pais disseram para eles. Alguns pais chegaram para eles e falaram: "Para de frescura, você tem tudo, a gente rala para te sustentar e você fica com essa frescura de tristeza". Outros já falaram que os pais chegam até a falar palavrões: "Sua vai, né, você deveria ser mais agradecida, lá vem com esse mimimi, no meu tempo não era assim, a gente tinha que trabalhar cedo". Outros falavam: "Ela fica só dentro do quarto e não conversa com a gente". Coisas que os alunos falaram que os pais diziam sobre eles. O que que os filhos falam? O que que eles falaram então em relação a isso? Qual que era a ideia deles em relação a isso? Eles falavam assim: "Olha, eu na verdade eu não quero brinquedo, não quero roupa, videogame, comida, eu quero ele, quero poder falar, ser ouvida". Olha que interessante, isso os próprios alunos falaram do que esperam dos seus pais. Eu queria que meu pai me escutasse. Eu queria poder passar tempo com eles, eu me sinto só, em solidão, me deixa triste. Eu fico dentro do quarto, pois é o meu porto seguro, pois quando tento conversar, eles não me ouvem. Acham que não tem importância o que vou falar. E ao invés de ouvir, ficam falando o que tenho que fazer, só cobrando. Claro que você, pai, você, mãe, deve estar pensando assim: "Uai, Johnny, mas então a gente não tem que cobrar, não tem que pressionar, não tem que estar ali fazendo com que o nosso filho produza?". Eu diria, a gente tem que acompanhar sim, e é importantíssimo isso. Só que muitas vezes a forma como a gente faz, é que faz com que a gente não alcance os resultados que a gente gostaria. Por exemplo, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente acaba se irritando, os pais se irritam, e os filhos, como que eles ficam? Eles se isolam. E aí eu faço a pergunta: resolveu o problema? Deu certo? Você conseguiu aquilo que você gostaria? Muitas vezes não, porque os filhos daí só se isolam mais diante de brigas, diante de cobranças, diante de irritabilidade, os pais ficam mais irritados ainda e as notas continuam caindo e assim por diante. Por isso que eu queria analisar com vocês aqui algumas ideias, algumas coisas que a gente poderia fazer ao invés disso, né. Quando se tem esse panorama, a ansiedade é gerada. O aluno geralmente e hoje o que eu mais tenho atendido como psicólogo clínico, dentro e fora da escola, são alunos com ansiedade. Eles ficam com alguma coisa na mente de que tem que atingir o objetivo, de que tem que fazer de tal forma. Muitas vezes a pressão vem dos professores, dos pais, da própria eles próprios se cobram, ou seja, a ansiedade hoje tem sido um dos maiores dificuldades
e faz com que os alunos muitas vezes não consigam tirar as notas. Eles até têm capacidade, eles têm inteligência, mas a questão emocional faz com que eles muitas vezes não consigam colocar tudo isso para o papel. E aí os problemas acontecem, não é? Por isso que eu faço a pergunta: do que o seu filho precisa então? Será que ele precisa ser constantemente nota 10? O que ele precisa? Eu até coloquei aqui assim, instrução, conhecimento, a gente consegue adquirir. É fácil adquirir. Hoje em dia, comparado com o passado. Hoje em dia, se a gente abre a internet, digita ali um termo, vai nos termos de busca, por exemplo, de sites acadêmicos, a gente consegue encontrar muito conteúdo bom e consegue aprender muita coisa. Eu não estou falando para as pessoas fazerem apenas isso, né? Mas um bom professor, ele justamente vai direcionar o aluno para que ele procure o conhecimento, porque o próprio professor, ele também não sabe de tudo. Então, agora, o que os nossos filhos precisam atualmente? É desenvolver um caráter apropriado. É isso que o nosso filho precisa em primeiro lugar. Não é de instrução, não é de conhecimento, apesar de essas coisas serem boas e serem necessárias. Mas em primeiro lugar, o que seu filho precisa é de um modelo. O que seu filho precisa é olhar para você, pai, você, mãe, e ver assim: poxa, eu quero ser igual ao meu pai. Poxa, eu admiro meu pai e minha mãe quando eles sentam, conversam comigo, quando eles estão aqui me apoiando, quando eles estão me acompanhando, mas de uma forma sem brigar, sem vir com os dois pés no peito, sem fazer com que me deixe irritado, irritada. Claro que os nossos filhos, eles precisam de limites, com certeza, mas muias vezes a gente coloca esses limites com irritabilidade, com nervosismo, com agressividade. E isto que é isto que cria um problema para o adolescente. Então, por que que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no desenvolvimento do caráter? Porque isto é que vai fazer com que através é desta forma que ele vai criar uma motivação necessária para poder fazer as coisas que ele precisa fazer, e uma delas é receber instrução, conhecer, se interessar em conhecer. O que que adianta um professor super motivado dentro de sala de aula, mas ter ali um aluno que está triste, está, angustiado. Por quê? Porque os seus pais de repente brigaram naquele dia, porque os seus pais estão se separando, porque de repente ele passou por uma outra situação de problema, de amizades, ou qualquer outra dificuldade que aquele aluno possa estar passando. Aquele aluno ele não está motivado, ele não está ali na sala de aula. Então a primeira coisa que os nossos filhos precisam para ter um bom rendimento escolar, porque afinal de contas é isso que a pergunta disse lá no início, né? Seu filho precisa ser nota 10, mas para ele ser nota 10 em primeiro lugar, ele precisa desenvolver um bom caráter e estar motivado. É isso que nosso filho precisa em primeiro lugar. E antes de falar então aquilo que pode de repente motivar o filho, eu queria falar de coisas que de repente desmotivam o filho. Por exemplo, brigas vai motivar ou vai desmotivar? Claro que vai desmotivar. E isso eu estou tirando do próprio relato deles. Eles próprios relatam: "Ah, minha família", uma pergunta que eu fiz, por exemplo, para um grupo de adolescentes: "Como que você está?" E aí eles começam a relatar: "Ah, eu tô meio triste hoje porque meus pais ontem brigaram. Ah, eu tô meio triste hoje", e assim eles vão relatando. Geralmente, muitas coisas que eles falam está relacionado com brigas. Então, o que que desmotiva? Cara fechada. Por exemplo, o pai chega em casa com a cara fechada: "É, Johnny, mas eu tô com pressão, teve problema no trabalho e tal". Ok, mas como que o seu filho, sua esposa, como que sua família vai receber isso? Eles não vão ficar motivados. Se você está pensando em motivar seu filho, você tem que pensar aquilo que pode motivá-lo realmente. E uma cara fechada não motiva.
Então o que que eu diria para você? Resolva os teus problemas. Se precisa de ajuda, procure ajuda, mas resolva os teus problemas e não traga essa cara fechada para casa, porque isso vai ser um peso para sua família. Cobranças. Ah, Johnny, mas se eu não cobro, ele não faz. Ok, mas como que você está fazendo essa cobrança? De repente, a cobrança, a forma como você está fazendo, não está motivando e não está ajudando a ele ter melhores resultados. Palavras depreciativas, por exemplo, é outro fator que acaba desmotivando. Muitas vezes a gente acaba, eh, falando algumas coisas para os nossos filhos, ou sendo autoritários também. "Não, vai ser assim". "Ah, mas por que, pai? A gente não, vai ser assim porque eu sou o pai, eu que mando, eu que tenho que dizer como tem que ser". Veja, os filhos até uma certa idade, em torno de uns 10 anos, eles são bem concretos. É sim, não, eles não pensam assim em perguntar por quê. Por que fazer isso? Por que aquilo? Não, eles acabam obedecendo dessa forma. Agora, depois de uma certa idade, geralmente os 10 anos em diante, os filhos eles já começam a cogitar, a ponderar, a pensar em hipóteses. Só que os pais muitas vezes continuam com a mesma abordagem, só no sim e no não, sem dar uma explicação, sem conversar sobre o assunto. Então a abordagem na adolescência, ela muda também. Não adianta vir mais com aquela coisa de autoritarismo, ou de repente nunca funcionou assim, né, eh, sem porque quando a gente dá a opção da criança, do adolescente dar a sua opinião, perguntar para a criança, adolescente o que que ele gostaria, o que que ele acha que de repente seria bom, a gente está dando a opção de fazer com que ele pense, com que ele analise. Veja, e você também pode dar 2 opções que qualquer uma daquelas 2 opções poderia ser bom, porque alguns pais pensam assim, né: "É, esse negócio dessa educação moderna, né, de ficar deixando com que os filhos escolham". Mas veja, você quer tirar a opção de escolha do seu filho? Você quer fazer com que ele não tenha capacidade de discernir, de escolher? Então você escolhe tudo por ele. E aí quando ele chegar lá aos seus 18, 20, 25, 30, inclusive, eu atendo alguns assim, que não conseguem tomar decisão na vida, aí de repente você vai sofrer por isso. Agora, você pode dar então opção de escolha para o seu filho, mas já dar 2 opções que de repente são boas, são saudáveis para ele, não é? Ou seja, quando a gente inclui os filhos, é como se fosse uma empresa. Um chefe autoritário e um chefe que é líder. O autoritário, ele vai dizer como tem que ser. O líder, ele envolve a equipe e discute sobre qual seria a melhor opinião. De repente você já tem a melhor opção, você como pai, você como mãe. Mas ao você dar essa opção para que o filho fale, para que o filho pense sobre o assunto, ele de repente vai chegar na mesma opinião que você e você não precisaria ter o desgaste de ter que contestá-lo e brigar com ele. Então, palavras que não sejam autoritárias. Outra coisa que desmotiva, a incoerência dos pais. Ou seja, cobrar algo que não entregam. Então, se você quer que o seu filho esteja motivado, mostre para ele a sua motivação também. Faça também da mesma maneira, porque senão vai ser difícil cobrar do filho. Essa semana, por exemplo, eu estava conversando aí com o pessoal e a gente estava discutindo sobre a dependência que hoje existe do celular, não é? E como é complicado isso. E eu comentei assim: "Pois é, mas o problema é o seguinte, por que que os filhos, os adolescentes, as crianças estão só no celular? De repente, será que não é porque justamente os pais também ficam só no celular? Será que os pais ensinam um modelo de leitura, por exemplo? Se os filhos vissem mais os pais lendo, será que eles também não teriam um interesse maior em ler? Então, cobre algo que você entrega também, que você faz, pai e mãe, né? Então, esses são fatores que podem desmotivar e a gente tem que estar atento.
Agora, por outro lado, a gente pode pensar então o que motiva? O que faz com que o nosso filho se sinta mais motivado? Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui com vocês a ideia do reforço positivo. A gente tem que pensar em reforçar o nosso filho, nossa filha, naquilo que ele está fazendo de bom, naquilo que ele está fazendo de correto. Punição geralmente ajuda até a acessar aquele comportamento, mas não instala um novo comportamento. Se a gente quer instalar um novo comportamento, a melhor coisa é a gente reforçar. Então, por elogios, uma palavra mais animadora, muitas vezes a gente já chega com raiva, irritado, gritando, agressivamente, falando que ele fez, algo de errado e que não presta e tal. Isso tudo vai desmotivar. Mas o que que pode motivar? Quando ele faz algo de bom, então, poxa, que legal, meu filho, você fez algo de bom, que maravilha. Olha, você fez isso aqui certo, que bom. Ah, Johnny, mas e como é que faz? Como é que funciona nos momentos em que a gente precisa corrigir, precisa realmente falar que ele errou? Senta, conversa, coloque a questão, olha, o que aconteceu de errado? Por que que aconteceu dessa maneira? Porque muitas vezes a gente tem que entender a função que aquele comportamento da criança está tendo para a criança. Às vezes a criança faz por um motivo, mas os adultos entendem outro motivo. Então a gente tem que entender o que estava passando na sua mente, o que que aconteceu aqui, e às vezes eles próprios chegarão às conclusões que a gente quer sem precisar muito esforço. Perguntar, por exemplo, o que que pode ser feito aqui de diferente em relação a este assunto para a gente ter resultados diferentes então? Converse com seu filho sobre isso. Agora, se a gente já chega brigando, né, às vezes alguns pais até xingando, de forma irritada, isso só vai desmotivar. Outra coisa que motiva é quando então a gente separa esse tempo para ouvir. Eu costumo aqui sempre dar esse exemplo aqui do chefe e do líder, não é? O chefe, ele já diz como tem que ser, já diz o que tem que acontecer. O líder, ele ouve e procura recolher todas as ideias para que seja feito aquilo que pode ser melhor executado, aquilo que pode ser melhor, escolhido ali naquela opção, para ser feito. Então, eh, como você é com pai, como mãe, muitas vezes o autoritarismo, ele acaba tirando o entusiasmo da criança, mas quando a criança percebe que é ouvida, quando o pai dá essa chance, quando a mãe permite com que o filho coloque alguma opinião, poxa, isso valoriza aquilo que a criança está pensando, né. Então, saiba o que o seu filho está passando antes de cobrar, né. Ouça os seus dilemas, as suas ideias, isso vai motivá-lo. Outra coisa que pode motivá-lo, torne a hora do estudo uma hora atrativa, e logicamente isso vai exigir tempo. Então como que a gente pode tornar a hora do estudo atrativa? É pensando em maneiras de fazer aquilo que o aluno está fazendo de uma forma talvez diferente. Talvez ir para o quintal, pegar lá os gravetos, se está ensinando matemática, fazer as contas com as coisas da natureza, né. Outra coisa que tem que se pensar também nesse momento, em relação às horas de descanso. Muitas vezes o que desmotiva na hora do estudo é porque a hora do estudo está sendo muito prolongada. Então, faça horários mais curtos, de repente de 15 minutos, dá um intervalo de 5. Ó, nesses 5 daí você vai poder brincar. Agora, voltando, nesses 15 minutos, tá bom, agora vamos concentrar aqui, daqui 15 minutos você vai poder fazer outra coisa, e assim você vai motivando, de repente, a criança a poder se envolver naquele momento da hora de estudo. Então, quando a gente dá horas de estudo um pouco mais espaçadas, né, coloca espaços entre as horas de estudo, a gente consegue se sentir mais motivado. O planeja vai logicamente vai exigir planejamento, né, coloque alvos objetivos. "Bom, meu filho, o que que você precisa fazer nessa semana? Vamos destrinchar aqui", não é. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido que
tem sido uma dificuldade para os alunos é que eles acabam não conseguindo se planejar, eles não conseguem definir os objetivos e têm dificuldade em usar agenda. E um pequeno erro, é simples, mas que justamente faz com que eles não consigam se planejar, é o fato de marcar os compromissos no dia que eles ouvem o compromisso. Então, tá ouvindo o compromisso aqui, o professor pede alguma coisa, ele marca hoje, então, a coisa que ele vai ter que fazer daqui uma semana. É uma forma errada de usar a agenda. Ele tem que ir lá no dia que tem que ser entregue o compromisso e anotar lá no dia, porque senão, quando chegar um dia antes do dia que ele tem que entregar, ele vai pensar: "Puxa, onde que eu anotei agora o que que eu tenho que entregar amanhã?". Ele vai ter que ficar procurando as folhas, vai ter que procurar no caderno, porque de repente anotou no caderno. Então é uma forma errada de usar a agenda. A gente tem que anotar no dia que vai acontecer o compromisso, é anotar ali naquele dia. E aí um dia antes fica fácil, é só olhar quais são os compromissos que tem naquele dia seguinte. Então, ajudar o estudante, de repente, nesse sentido, pode motivar também, pode ser uma ajuda para ele aí na hora do estudo, não é? E por fim, o que que eu queria deixar aqui, qual a ideia que eu queria deixar aqui do que pode motivar? Ensinar por exemplo. E não por obrigação. Por exemplo, você já pensou em ter um momento na tua casa, que seria o momento do estudo? Então todos estarão estudando. Cada um pega um livro, cada um vai aprender alguma coisa, e isso pode motivá-lo também, porque se só ele pega, todo mundo está no celular, um está na televisão, o outro está jogando bola lá fora, e ele tem que estudar, pode ser meio difícil. Então, ensinar por exemplo, não é? Eu coloquei aqui essa questão, né, você adulto, você é feliz no seu trabalho? Ou será que você usa expressões assim: "Ah, tô indo matar um leão a cada dia, tô indo pra luta". O que que isso quer dizer? Quer dizer que de repente o teu trabalho está sendo um peso. Claro, às vezes a gente fala isso de forma brincando, né, mas o adolescente, a criança, ela vai saber se o teu trabalho, ele vai sentir isso, se o teu trabalho está sendo um peso ou não. Da mesma forma, porque o trabalho do estudante é o estudo. Então, a forma como a gente encara, às vezes, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos afazeres, se a gente leva de boa, se a gente gosta de fazer aquilo, a gente vai passar isso também para os nossos filhos. E eles poderão se sentir motivados também a realizar aquele estudo e alcançar, se não for um 10, um 9, um 8, mas alcançar aquilo que ele deseja alcançar na vida. Bom, são algumas dicas, são algumas estratégias, são alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta palestra. E espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, estou à disposição, é só entrar em contato, eu deixei meu contato lá no início. É só entrar em contato que a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? E espero que essa palestra tenha ajudado e qualquer coisa estou à disposição. Um grande abraço a todos.